Como é que tá a posição aí? Tá aparecendo? Tá cortando a cabeça não? Fizer cabeça. Tá parecendo tudo, né? Corpo inteiro? Obrigado. Então, a gente vai meditar a palavra de Deus. Para quem trouxe, a gente vai meditar lá, está no Evangelho de São Marcos. Quem quiser pegar na internet também, hoje tem essa ferramenta que a gente usa no celular. Pega aí na sua palavra. Está sem celular sim? Tá café, né? Importante. Então pegue lá no Evangelho de Marcos. Peraí que o negócio pulou aqui. Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. Enquanto vocês vão pegando a palavra de vocês, eu vou abrindo aqui na minha também. Eu acho que eu mexi na minha Bíblia que está até fora do livro. Marcos 10, 46 e 52. Isso, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Quando vocês vão pegando, vamos também consagrando esta pregação. É uma palavra do coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagremos também a São José. Vosso glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei, São José. São José, valei. 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 Amém? Todo mundo achou? Misericórdia. Achou na festa. Então, vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegado a Jericó, ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estavam sentados à beira do caminho, medicando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte e ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançaram fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar vocês aí. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Só não durmam. Vocês vão escutar a palavra de Deus. Quando o Cauane me chamou ontem, falei: bora. Ele deixou livre para me pregar o Evangelho de hoje ou um tema. Eu olhei o Evangelho de hoje, é muito bom também. Fala disso que eu queria falar. Só que se eu falasse o Evangelho de hoje, a gente ia fazer uma vigília aqui. De tão grande que é o Evangelho de hoje, né? Eu acho que deve ser uns 20 versículos ou mais, né? Por aí. Então
Então eu peguei um mais curtinho aqui para a gente não demorar muito, a gente adorar mais Jesus. E aí, quando eu peguei esse evangelho ao meu coração, veio o seguinte tema também, quando eu li: a fé, além de curar, ela pode salvar a sua alma. Porque a gente muitas das vezes fica preocupado com a cura, mas não com a salvação das nossas almas. Às vezes a gente quer uma cura de alguém, a nossa cura, mas a gente não quer uma salvação daquela pessoa e nem a nossa salvação. O mais importante é isso. E a gente olhando para esse evangelho aqui, que é a cura do cego Bartimeu, um evangelho bem famoso, a gente já escutou, né? A maioria de nós já escutamos esse evangelho algumas vezes. Esse evangelho, ele me chama muita atenção, que estava uma numerosa multidão à volta de Jesus e dos seus discípulos. E ali, à beira do caminho, você parou para pensar, à beira do caminho, estava mendigando um cego. À beira do caminho. Quando a gente está na beira do caminho, a gente não está no caminho ainda. Então esse cego estava à beira do caminho. Muitas vezes parece eu e você, às vezes está até na igreja, mas a gente está na beira do caminho. Se passar um vento, a gente cai para fora do caminho. A gente está beirando o caminho, não está no caminho. Quem que é o caminho? O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, muitas vezes tem igual esse cego aqui, ó, sentado à beira do caminho. E não é apenas sentado à beira do caminho. Uma palavra que me chama muita atenção aqui é mendigando. Essa palavra me chama muita atenção. Ontem, quando eu li, hoje, quando eu li umas 2 vezes, me chamou muita atenção essa palavra. Quando eu sentei com o Espírito Santo quer escutar a tua voz. O que o Senhor quer para essa noite? Essa palavra que pulou aos meus olhos, mendigando. Eu te pergunto para você e para mim, o que nós estamos mendigando? A gente começa a mendigar as coisas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente começa a mendigar a atenção das pessoas. Ainda mais hoje em dia, com a rede social, WhatsApp, essa pessoa não responde a gente no áudio. Nossa, a gente é uma fera, porque a pessoa não me respondeu, visualizou, não me respondeu. Que vontade de matar, dá vontade de matar, né? Vamos falar a verdade. Eu tenho hora que dá vontade de matar. Só que tem hora que se eu for levar o pé da letra, eu vou ser um morto, porque também tem hora que eu esqueço de responder. Então a gente tem que pensar por esse lado. Às vezes a gente mendiga a atenção das pessoas. E o quanto tem sido competido hoje em dia a atenção. Porque o mundo que a gente está, para a gente ter a atenção das pessoas, a gente tem que realmente chamar a atenção dela. Está complicado. E a gente mendiga também o amor das pessoas. A gente mendiga o amor. Quem é casado com o esposo precisa do amor sim. Tem gente que se mendiga demais. Quem está namorando, mendiga ali, ó. A gente fica mendigando ali, talvez, o amor da amada ou do amado, né? Então, mas quem é solteiro também tem esse caso. Quantas vezes quem é solteiro tem uma paixonite assim, fica mendigando aquela paixonite? Pior ainda, né? Não tem nada, fica ali mendigando. Então a gente não precisa ficar mendigando nada, porque o nosso Deus é um Deus que dá em abundância. Se as pessoas não nos dão atenção, não nos dão amor, Deus ele nos dá esse amor. Deus ele preenche esse vazio. Até o Jorge citou aqui, né, no começo, o vazio que só Deus preenche. Não vai ser a gente conversando com uma multidão de pessoas, não vai ser a gente abraçando 1 milhão de pessoas. O vazio que preenche a nossa alma, muitas das vezes, é o Senhor, é Deus que preenche esse vazio. E a gente tenta buscar com esse cego, mendigando. E ele estava aqui, à beira do caminho. E muitas vezes nós estamos como esse cego. Nós precisamos enxergar. Fala assim, não, mas eu me enxergo, olha, meu irmão. Minha visão não está muito boa, mas eu estou enxergando. Eu estou te vendo aí. Você está vendo um vulto aí, eu estou te vendo. Mas é nesse sentido que eu falo, no sentido espiritual. Porque tem muitas vezes que a gente sabe que é um umbão. Mas é muito mais do que um umbão. Um umbão da palavra. É um umbão que traz aquilo que é do céu. Porque todo mundo que vem pregar coloca aqui a Bíblia, o catecismo, coloca o livro de um santo. Então a gente enxergar além do que a gente está vendo. A gente precisa dessa visão espiritual, que muitas das vezes a gente não tem.
Às vezes na nossa vida acontece uma situação, a gente vê uma coisa, mas Deus quer nos mostrar outra completamente diferente. É a gente enxergar situações das nossas vidas que somente Jesus pode nos fazer enxergar. Às vezes acontece algo na nossa vida que não está planejado. E o que é a primeira coisa que a gente começa a fazer? A murmurar, a reclamar. Meu Deus, misericórdia, de novo, não aguento mais isso. Meu Deus, deu errado de novo. Só que a gente só olha para a parte negativa daquilo, aquilo que deu errado. Mas eu gosto de uma frase de São Jerônimo que fala muito no meu coração. A divina providência, ela tudo dirige, aquilo que é mal se torna remédio. Então aquilo que é mal na nossa vida, de um jeito ou de outro, Deus vai tirar um bem maior. Onde tem um mal na nossa vida, tem uma enfermidade, tem uma doença, tem alguém que está com depressão, tem alguém que está triste na nossa família, tem alguém que está desesperado, tem alguém que está à beira de morrer. Não sei a possibilidade. A minha tua casa está no caos. Há esperança. Quando nós temos fé, há esperança. Porque o Senhor vem em auxílio de nós. O cego, ele sabia quem era Jesus. Mas será que eu e você sabemos quem é Jesus de verdade? Às vezes a gente está rezando, a gente está pedindo o Espírito Santo, a gente está ali, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, está orando em línguas, às vezes a gente está clamando a presença de Deus, às vezes esse salão que está cheio aquele dia, mas será que a nossa fé ela está realmente cheia, transbordando? Porque esse cego, quando ele soube que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quantas vezes na situação das nossas vidas a tempestade chegou e a gente não gritou Jesus, a gente gritou o vizinho, a gente gritou algum conhecido, às vezes a gente foi gritar nos vícios, às vezes a gente foi gritar se isolando de todo mundo. O grito nosso às vezes pode ser uma fuga daquilo. Quantas vezes Deus quis formar o nosso coração em algo para a gente ser mais dele e a gente fugiu de Deus, em vez de correr para Deus, em vez de a gente fazer igual esse cego, correr. Jesus está passando ali, ele nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar sobre Jesus, ele tinha ouvido falar sobre Jesus. E quando a gente escuta falar sobre Jesus na palavra dele, isso vai alimentando a nossa alma. Quando vem a tempestade, isso vai dando força para nós, isso faz a gente agir com fé, que às vezes falta na nossa caminhada, falta na nossa vida. O cego ele fez algo que é muito necessário para mim e para você. Ele pediu perdão para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Quantas vezes na nossa vida nós vamos precisar pedir perdão para Deus? Perdão realmente no sacramento da confissão, e perdão algumas vezes seja no nosso íntimo com Deus. Porque às vezes a gente tem umas pisadas de bola no dia, nada que a gente, na intimidade, com Deus, me perdoa por isso. Olha como eu fiz com aquela pessoa, não queria que machucasse aquela pessoa, eu acabei machucando mesmo sem querer. Então a gente precisa ter essa humildade de pedir perdão para Deus, e de não só pedir perdão para Deus, mas de perdoar as pessoas, e de também nos perdoar. É muito necessário. Muitos tentaram calar esse cego, porque quando começou a gritar aqui, muitos começaram a repreender. Ele falou: cale-se, fica quieto, para de importunar Jesus. E muitas das vezes, muitas pessoas vão zombar da nossa fé. Nossa, mas de novo você vai na igreja? De novo você vai naquele grupo de oração? De novo você vai rezar o terço? De novo você vai na Santa Missa? Para que isso? Toda semana a mesma ladainha, a mesma coisa. O que aconteceu no Davi? Não mudou nada, não mudou nada, porque as pessoas vêm do lado de fora. Lá de fora pode não ter mudado nada. Mas eu estou olhando para vocês, pergunta assim, eu falo por mim, meu Deus do céu, antes de Jesus era um caquinho, não que eu seja boa coisa hoje em dia, mas antes de Jesus era, nossa senhora, eu olho nossa foto do passado, tenho vontade de pôr fogo nela. Mas o Espírito Santo ele transforma a vida da gente, de dentro do nosso interior, também por fora. A gente fica mais bonito, a gente fica melhor assim, não te amo. Pode não notar, mas a gente nota essa diferença. A gente fica melhor. Vai dizer que vocês não fazem assim também. Então a gente vai sentir, a gente fica mais bonito, a gente fica mais engraçado, a gente fica mais tudo. Fica tudo melhor. Só que as pessoas, elas
querem aquilo que é palpável. Ah, você começou a seguir Jesus? Nossa, você conseguiu um carro. Aí para eles isso é bênção. Ah, você conseguiu uma casa. Isso aí é bênção. Só que se você consegue a conversão da tua família, isso não é bênção não, isso é uma coisinha de nada. Se você consegue ser alguém melhor, mais feliz, não, isso é uma coisinha de nada. Se você tem paz no seu coração, não, isso é uma coisinha de nada. Então, eles querem aquilo que é palpável, aquilo que é grandioso. Não é só palpável, que é pequeno. Quando é palpável pequeno, eles não estão nem aí. Mas quando é palpável gigante, eles falam, agora sim, Deus está te abençoando. Então a gente sabe que a bênção de Deus não é assim. A bênção de Deus vai muito mais além. Assim como esse servo, muitas pessoas na nossa caminhada falam, para com isso. Para que tanta novena? Para que tanta oração? Para que insistir tanto nesse pedido? Mas o servo, quanto mais o povo fala, cala a boca, para de calar, para de ir em oração, para de rezar a terça, para de fazer isso. Mais o servo fazia, mais o servo ia em oração, mais o servo ia em novena, mais o servo ia buscava Deus na Santa Missa, mais o servo ia no sacrário, mais o servo ia buscava Deus. Ele não estava dando ouvido para aquelas vozes das pessoas do mundo, ele estava dando ouvido para aquilo que ele ouviu falar de Jesus. E é isso que a gente tem que dar ouvido, aquilo que Jesus fala para nós, aquilo que Deus fala para nós. Isso a gente tem que escutar, porque as pessoas do mundo falam, a gente tem que ignorar, a gente tem que deixar para lá. Muitos tentaram para esse servo, e muitas vezes isso vai acontecer conosco, quando somos de Deus, porque isso incomoda o inferno. O inferno, quando a gente se aproxima de Deus, ele vem com tudo. Ele usa as pessoas, ele usa as situações, e tem coisas que muitas das vezes na nossa vida é sim o diabo que provoca, é sim o diabo que traz para a nossa vida, pela permissão de Deus, é lógico. Mas por quê? Porque ele quer perder a nossa alma, ele quer que a gente se afaste de Deus. E quanto mais ele investe na nossa vida, muito mais Deus investe, muito mais Deus abençoa, porque Deus ele nos protege. A insistência do servo fez Jesus chamar ele e escutar. Às vezes a gente acha que se a gente fazer uma novena, Deus vai realizar aquilo que a gente quer. Ele vai? Talvez sim, talvez não. Talvez, né, Jorge? Deus ele quer testar se a gente realmente quer isso, né? Você sabe muito bem disso, né? Deus muitas vezes quer testar se a gente quer realmente aquela coisa. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero a conversão da minha família. Só que aí, a gente não começa a ser diferença na nossa família. Lá, dentro da nossa casa, a gente começa às vezes a parecer o diabo, em vez de ser enviado de Deus. E a gente fala, no final da oração, Deus, eu quero que a minha família se converta. E a gente começa a dar patada na nossa família. Aí a gente começa a tratar mal a nossa família. A gente começa a xingar a nossa família, jogar praga na nossa família. Mas a mesma boca que está pedindo a conversão da família está fazendo isso? A mesma vida, a mesma boca? Não tem coerência. Então Deus, muitas vezes, Ele vai nos testar. Você quer isso mesmo? No caso da família, você quer a conversão da tua família? Chama a família para rezar um terço. Já é um começo. Você quer realmente que a tua família se transforme? Vai lá, chama a tua família para a Santa Missa. Seja realmente instrumento de Deus. Mas não só isso, dentro da tua casa, comece a ajudar, comece a lavar a louça, comece a ajudar a lavar a área, comece a fazer algo para eles verem isso também, porque as pessoas do mundo, que são longe de Deus, elas precisam ver algo concreto, e a gente precisa muitas vezes levar esse algo concreto. E o servo, quando ele gritou alto, ele chamou a atenção de Jesus, e a gente tem que insistir na nossa oração. A gente tem que insistir 2 anos, 3 anos. Santa Mônica, ela existiu 30 anos. E Santo Agostinho é um dos maiores santos da nossa igreja, doutor da igreja, porque ela não desistiu. E a gente eles falam com clamor no cerco de Jericó 7 dias. Deus não dá aquilo que a gente quer. A gente já fala, vou lembrar muito disso. Vamos rezar mais não serve para nada. Porque Satanás ele age nisso também, jogando as mentiras e a falta de fé no nosso coração. A insistência do servo fez Jesus ouvir a oração dele. E olha algo interessante aqui, ó. Aqui mesmo o povo começou a
falar para ele: cala a boca, para de buscar Deus. Depois, aqui ó, lá no versículo 49, depois que Jesus chamou o cego, eles falaram: coragem, levanta-te, ele te chama. Olha você ver como é que é. Eles perseguiram o cego, mas depois que Jesus falou para ele lá, falou: coragem, vai lá, Jesus te chamando, vai acontecer isso comigo com você. Muitas vezes as pessoas vão duvidar da nossa oração, da nossa fé. Mas eu digo para você, quando o calo apertar naquela pessoa que não acredita em Deus, a primeira pessoa que vai mandar mensagem é para você. Ela manda mensagem para você: ó, precisando dar uma olhada na minha vida, reza aí para mim aí. Falo isso, que já aconteceu isso várias vezes comigo. De várias pessoas que já zombaram da minha busca de Deus. Pessoas da minha família e pessoas também que são amigos meus. Mas que quando a coisa aperta, todo mundo lembra de Deus. E lembra daqueles que são de Deus. E é nessa hora que a gente tem que ser exemplo. Não rezar assim. E rezar realmente de verdade. Querendo que Deus abençoe a vida daquela pessoa. E não só pedir a graça para aquela pessoa, mas a conversão daquele coração. Porque talvez a oportunidade que Deus utiliza para aquela pessoa se converter. Igual usar a nossa vida. A gente não é nada, mas Deus tem que usar a gente. Então que a gente possa ser instrumento dele. Apesar que duvidava da gente no passado. No presente, quando vim pedir ajuda, a gente tem que estender a mão e falar: vem cá, eu vou te ajudar sim. Eu sou diferente de vocês porque eu sou de Deus. E algo interessante que também eu até anotei para não esquecer: lançando fora a capa, o servo ergueu-se, deu um salto e foi ter com ele. O que é lançar fora a capa? A capa representa a vida de passado daquele servo. Muitas vezes a gente tem algo no nosso passado. Tem os pecados que a gente carrega, tem os vícios que a gente carrega, talvez tenha a culpa que a gente carrega no nosso passado. Tem várias coisas que a gente traz do nosso passado que a gente não quer lembrar, igual você tem que dar foto no passado, não queria lembrar da minha foto. Mas, o que a gente tem que fazer quando a gente se aproxima de Deus? Pegar essa capa que representa esse passado, a vida velha, e jogar fora como céu. Como diz a música da fraternidade sobre o pós-segundo. O meu passado já não importa mais, não importa o que eu vivi lá, vida de pecado, de vício, a vida que eu fui instrumento de Satanás, não importa mais. Deus já me perdoou, eu preciso jogar isso fora e correr para a vontade de Jesus, para a vontade de Deus, como esse servo fez, deixar para lá e correr para Deus, correr para aquilo que Deus deseja. Esse servo, ele me ensinar várias coisas para nós. Porque, olha que engraçado, Jesus, depois que o servo falou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O povo repreendeu, o servo continuou. Jesus falou: vem cá. Aí Jesus me chega: olha Jesus, olha a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Faça um favor, Jesus. O servo está perguntando para o Senhor. Eu imagino os discípulos lá, imagina Pedro. Não tem isso aqui na Bíblia, mas provavelmente Pedro falou: Jesus, ajuda aí, né? É um servo que está conversando com o Senhor, o que ele vai querer? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele é servo. Mas e se ele pedisse para Jesus: Jesus, eu quero um emprego melhor? Porque na liberdade dele ele poderia pedir. Ele poderia pedir para Jesus: Jesus, eu quero que eu fique rico. Poderia pedir qualquer coisa, que poderia pedir para Jesus. Por mais que ele era cego, ele tem a liberdade. Então essa pergunta traz outro ensinamento para nós. Muitas das vezes Jesus vai perguntar para nós: o que queres que a gente faça? Ele sabe o que a gente quer. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. E por que a gente tem que rezar? Porque nós precisamos reafirmar para Deus e para nós: eu quero isso, Deus. Eu quero a conversão da minha família. Eu quero ser santo. Eu quero crescer, eu quero ir para o céu. Então a gente precisa reafirmar a oração. Não porque Deus ele não sabe, Deus é surdo, Deus é bobo. Não, Deus sabe tudo. Mas a oração, ela nos aproxima da vontade de Deus. Quando nós falamos: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e a gente vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Chega uma hora que se aquilo for vontade de Deus, Ele vai realizar. Mas se não for, Deus vai mudar isso no nosso coração. Essa prece que começou de um jeito, ela vai terminar de outro jeito. E vai ser muito melhor do que a gente pediu.
infinitamente melhor do que a gente pediu. Jesus ele pergunta porque ele quer saber se realmente nós queremos aquilo. Ele faz a mesma coisa com o céu. Ele pergunta sempre para nós, na nossa vida, nas pequenas coisas. Ele pergunta: realmente você quer isso? Quando algo dá errado naquilo que a gente pediu, talvez é essa pergunta que acontece: realmente você quer isso? Porque nesse momento que dá errado, a gente muitas vezes vai murmurar. E aí Deus fala: ah, sei não, estou achando que ela ali não quer isso não. Está murmurando, está reclamando? Se realmente quisesse, ele ia começar a louvar: obrigado, Deus, deu errado, mas eu sei que vai dar certo. E Deus ele permite muitas vezes para testar a nossa fé. A fé salvou aquele homem e pode nos salvar. Muito além da cura, a salvação é mais importante. E nós precisamos da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 seguinte, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando chega algo na tua vida e você olha aqui e fala: não vai dar certo. Cadê aí a tua fé? Cadê aí a minha fé? Quando dá errado, aí a gente tem que falar: vai dar certo sim. Todo mundo na nossa volta vai falar: você está louco, estou em Deus. Vai dar certo sim. Vai. Contra tudo e contra todos. Vai dar certo sim. Porque aquilo que é de Deus dá certo. E nós precisamos alimentar a fé no nosso coração. E como que a gente alimenta essa fé? A gente alimenta essa fé, muitas das vezes, seguindo Jesus, como esse servo. Ele foi curado e não parou na cura. Ele continuou seguindo Jesus. Ele falou: não, eu vou continuar com esse homem. Não é porque ele me curou que eu vou abandonar ele. E isso que a gente tem que fazer. Ah, Jesus fez um milagre com a minha família, eu vou continuar com Jesus. Ah, Jesus fez eu crescer no emprego, eu vou continuar com Jesus. Fazer igual esse servo, continuar com Jesus. E hoje a gente vive nas redes sociais, né? O que a gente vai fazer quando a gente continua com Jesus? A gente vai curtir as postagens de Jesus, mas não é lá no Instagram, não é no Facebook, é na Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia e vou dar um like no Evangelho de hoje. Eu vou pegar o meu terço e eu vou compartilhar esse terço. Ou seja, eu vou rezar pela intenção daquelas pessoas que pediram para mim. Vou estar compartilhando a minha fé. Tal pessoa pediu oração para mim, eu estou compartilhando a minha fé, eu estou rezando o meu terço. Porque isso tudo tem na rede social, né? Curtir, compartilhar. Eu estou compartilhando a minha fé com uma pessoa que talvez não tem fé. E eu preciso muitas vezes fazer isso. E o que isso me faz também? É reconectar com Cristo através das santas partilhas. Você já parou para pensar que quando a gente começa a falar de Deus para alguém, aquilo gera cura para aquela pessoa? Por mais simples que seja. Então a gente para na rua para te perguntar algo simples de Deus. Aquilo já provoca cura no coração daquela pessoa. Porque uma partilha santa. Uma partilha santa é quando a gente conversa as coisas do céu. E quantas vezes a gente tem vergonha de conversar as coisas do céu? Não importa o lugar que a gente esteja. A gente pode estar no mercado, a gente pode estar viajando numa van, num ônibus. A gente tem que ter coragem, ousadia de a qualquer momento falar algo que é de Deus, testemunhar algo que é de Deus. Isso faz com que as pessoas cresçam na fé. Isso faz com que as pessoas elas possam se reconectar com Deus. Talvez uma palavra simples que você fala: oh, calma, Deus está trabalhando nisso. Muda a história daquela pessoa. Algo simples muda histórias, muda famílias, muda relações, muda empregos, muda tudo. Não tenha medo de usar a sua boca para ser boca de Deus. E peça a todo momento o Espírito Santo para ser essa boca de Deus. Que Deus ele possa curar em nós toda cegueira que há em nós, toda cegueira que há no nosso coração. Muitas vezes, esse cego sou eu e você. A gente está à beira do caminho, a gente fica: será que Jesus está me enxergando? Será que Jesus está me escutando? Será que Jesus
ele vê a minha necessidade? Parece que não, muitas vezes. E é nesse momento que a gente tem que ter a fé desse servo. Ter a fé de confiar em Deus. Jesus Eucarístico, ele vai ser buscado agora. E eu quero que você entre em clima de oração. Que você possa, onde você está, se possível for fechar os seus olhos. Quero me despedir do pessoal da internet.